Ra já voava há muito tempo e naquele momento já podia ver o outro universo como uma gigantesca bola flutuando na escuridão. Ao longe, ele parecia muito mais brilhante, pois isso era explicável. As luzes coloridas que ele via ficavam dentro dessa cúpula circular, distribuídas em aglomerações por todos os lados. Tudo era luz. Mas naquela distância ele podia distinguir onde estava cada tonalidade de luz. Por isso que tudo aquilo aglomerado era visto em um único ponto de luz. Essas luzes, mesmo que dentro de uma cúpula escurecida, ainda assim refletiam-se na pele de Ra, que naquele momento conseguia ver suas próprias mãos novamente. Sabia que estava chegando perto e precisaria de 1/100º do tempo que tinha levado até aquele momento para chegar ao outro universo. Isso lhe deu mais vontade e isso foi o suficiente para ele ganhar mais velocidade. No outro universo, tinha algo chamado de velocidade da luz. Ra estava inúmeras vezes mais rápido do que ela. O globo escuro cristalino, com um pouco de opacidade, podendo ver suas luzes internas, se aproximava e agora Ra podia ver detalhes. Eram buracos pelo globo todo, como ralos que seguiam para um negro absoluto para dentro dele. Não conhecia nada daquilo, mas sabia que utilizaria aqueles buracos para entrar naquele universo. Então, ele escolheu um dos buracos e começou a arrumar para ele, indo de encontro àquele gigantesco globo que tomava toda a sua visão para onde ele olhava, mas que ainda estava muito longe de seu toque. Após um tempo, o ralo negro estava perto e muito grande. O universo estava na frente como um muro gigantesco e até onde seus olhos poderosos alcançavam, era isso que ele podia ver. Porém, mesmo podendo vê-lo com todos os detalhes possíveis pelo lado de fora, Ra sabia que o universo ainda estava muito longe. Ele não imaginava que ele era tão grande, pois o tempo passava e ele ia enxergando maiores detalhes, mas nunca se aproximava o suficiente para tocá-lo. Em determinado momento, o buraco negro no universo estava grande o suficiente para Ra não enxergar nada além dele. Mas naquela hora, ele estava perto o suficiente do universo para sentir a força daquele ralo. Logo em seguida, ele sentiu outra força atrás de si e quando olhou para trás, viu a fúria nos olhos de Etim, se aproximando em alta velocidade. Seu pavor foi iminente, pois mesmo com pouco tempo de vida, ele tinha uma malícia que El não tinha. Isso era o resultado da maior parte de seu espírito ser demoníaca. Ele explodiu em alta velocidade para dentro daquele buraco negro gigantesco. Etim foi atrás dele, mas como antes, podia sentir aquela força o expelindo dali. Algo que aparentemente não conhecia com Ra, que seguia adiante naquela escuridão. O Deus do outro universo então pôs mais força em sua investida e foi contra todas as forças daquele buraco negro. Ele seguia em frente, tentando romper uma barreira invisível que estava ali para não deixá-lo passar. Porém, ele forçava seu corpo como um dedo em uma bola de borracha, mantendo uma velocidade alta. Ra olhava para trás, o pânico tomado por si, sabendo o que aconteceria se Etim o pegasse. Mas em dado momento pareceu que Etim estava perdendo velocidade e assim Ra continuou, afastando-se do pai o mais velozmente que podia. Naquele momento, Etim já podia sentir a força real daquele buraco negro. Colocava toda a força em seu voo, tentando romper a barreira translúcida que o segurava com toda a sua força. Não existia o que ele poderia fazer. Era como se estivesse totalmente em volta de um tecido que lhe apertava o corpo inteiro, puxando-o para trás. Tinha chegado no limite da barreira e jamais conseguiria ir adiante. Mas se fizesse menos força, seria estilingado para trás com uma força brutal.
Ra desaparecia na escuridão, seguindo adiante para dentro do universo que não queria Etim lá, mas pelo que ele via, estava aceitando Ra. Etim deu um empurrão com toda a sua força no tecido que se imobilizou diante daquela força por um momento. Esse foi o momento que o Deus aproveitou para voar para o lado contrário e não ser estilingado, pois isso poderia matá-lo. Ele sentia a força do tecido vindo atrás dele enquanto ele saía do buraco negro. Tinha que chegar logo na margem segura, aquela em que o tecido estaria plano para ele. Isso aconteceu rápido e furioso, Etim saiu do buraco em diagonal, dando uma volta para chegar à parte cristalina de fora do universo. Quando chegou, tentou enxergar através do cristalino algo que acontecesse lá dentro, mas ele não viu nada. Nesse momento, sua fúria aumentou e ele gritou, arrematando um murro tão forte contra as paredes do universo que uma rachadura apareceu, saltando auroras coloridas de lá. Não acreditou naquilo e enxergou imediatamente a possibilidade de romper a parede daquele universo e entrar nele por uma fresta. Subitamente a fechadura se fechou e as auroras sumiram. Etim arregalou os olhos e acertou mais um soco no cristalino. Uma onda irrompeu daquele ponto para todos os lugares no cristalino do universo, mas nenhuma rachadura surgiu. O Deus seguiu com uma sequência de socos que pareceram percorrer toda a parede daquele universo gigantesco. Porém, mais nenhuma rachadura surgiu, como se a primeira tivesse calejado as paredes do universo dos próximos golpes. Etim estava muito bravo pelo fato de Ra ter entrado no universo. Pelo menos era isso que ele achava, caso ele não tivesse sido destroçado pela força do buraco negro. A entidade, deusa de outro universo, ficou ali flutuando, pensando numa maneira de entrar. Fez isso quando foi expulso da outra vez, mas era imaturo e não pensou em nada que pudesse ajudá-lo a entrar além da força bruta. Tendo passado por aquilo antigamente, teria que arranjar outra forma de entrar lá. Ele tinha o poder da criação em seu universo. Criou engenhocas que o ajudaram a criar El, Ra e sua própria rocha. Tinha que pensar em uma engenhoca que lhe desse poder para entrar naquele universo. Teria que partir daquele ponto, pois com força bruta não poderia fazer nada. Primeiramente, tinha que estudar fielmente todos aqueles ralos em volta da bola cristalina imensa. Aqueles eram ralos para fora do universo, mas que dentro dele eram conhecidos como buracos negros. Gigantescas esferas de matéria escura que sugavam tudo para dentro de si, consumindo toda a matéria e jogando para fora do universo como escuridão. Etim sobreviveu às forças daquele buraco negro porque tinha quase a força de um deus em sua expulsão. Ra tinha seguido adiante, passado pelo tecido que segurava Etim. Isso significava que aquele universo estava programado para não deixar Etim entrar. Talvez Ra tenha entrado porque não contavam com a sua existência em um futuro distante. Se Ra tinha entrado, provavelmente El também poderia entrar. Isso deu uma esperança a Etim, pois poderia utilizar El como porta de entrada. Teria apenas que pensar em como fazer isso. O tempo passou e a ideia não surgia. Foi quando Etim preferiu voltar para seu universo e, junto a El, solucionarem aquilo. Mas El surgiu bem na sua frente, indo contra a sua ordem de cuidar do universo. Ao invés de ficar bravo com aquilo, ele sorriu para o filho, que no momento estava aflito, mas vendo o sorriso do pai, sorriu também, sabendo que era bem recebido ali.